Então, pessoal, esse microfone resolveu agora, entendeu? Uma questão mística, não sei, ó, ficou pra ti ainda aí, ó. Tá funcionando. Ah, viu? Está funcionando? Não tava, viu? Tá bom, começou agora. Então, boa tarde, é um prazer recebê-los aqui no palco da FLISM. Não são estreantes como participantes da FLISM, né? Todos já estiveram em outras edições, mas é a primeira vez que vocês vêm como autores, né? Já que o Enéas foi nosso co-organizador durante muito tempo e fez vários painéis sobre variados assuntos, mas nunca veio como autor, né, Enéas? A Nikellen idem, né, Nikellen? Né? E o André, salvo uma falha muito grande de memória também, eu acho que você veio e não como autor, né? Certo? Tá. Não lembro também. Então, eu vou fazer uma brevíssima apresentação. Eu não vou sequer seguir aqui o que vocês colocaram no livro. Eu sempre pego as orelhas, porque daí a mentira não é minha, né? Tá? Então, mas eu vou fazer brevíssima porque esse pessoal faz muita coisa. Se eu for apresentar os três com tudo aqui, a gente já esgota o tempo, né? Então, vou começar pela Nikellen. Nikellen Witter é historiadora, professora universitária, pesquisadora feminista e escritora. Tá? Eu vou falar alguns títulos dela: Viajantes do Abismo, 17 Mortos. O André Cordenozzi também é professor aqui na UFSM, escritor e roteirista. Tá? É autor da série Le Chevalier, Sherlock Holmes, né? E não o original, né? Mas os juvenis e tal da série do Sherlock e os Aventureiros, tá? E o Enéas também é professor de literatura aqui na UFSM, escritor e roteirista, e tem a lição de anatomia, traduções, né? E agora recentemente os Serpentes e Serafins, né? Tô de memória aqui porque eu acho que não está aqui, tá? Então, é um grande prazer recebê-los aqui, e eu fiz um roteirinho aqui, né? Para começar essa nossa conversa, né? E depois abrir para o público. A gente sabe que aqui a dinâmica é muito rápida, né? Se a gente der uma piscada, foi, tá? Então, o assunto dessa conversa é essa autoria a 6 mãos, que é a Agência de Detetives Guanabara Real. Começo perguntando, como é que surgiu essa ideia? O que levou vocês a escrever um livro a 6 mãos? Né? À vontade, quem quiser, assuma. Bom, então, inicialmente, muito obrigado pelo convite, Gerson e Raquel. Estou muito emocionado nessa tarde por estar aqui na FLISM, na 7ª FLISM. Na UFSM, né, que era um sonho também, um debate nosso, né, da gente poder estar aqui nesse lugar. E é lindo estar no Caixa Preta, com esse auditório cheio, com os nossos alunos de letras, de outros cursos, professores, né? A FLISM também é esse evento que faz o milagre, né, de aproximar professores. Então, de saída, muito obrigado, Gerson. Tá? Muito obrigado, Gerson e Raquel, por continuarem inspirando outros professores envolvidos também, né, nessa organização. Eu vou direto à resposta, depois compartilho aqui o microfone com os amigos, né? E eu enfatizo amigos porque, de saída, é impossível você escrever um livro, ou 2 livros, talvez mais alguns livros no futuro, né? Com pessoas que você não respeita, admira e por quem você não nutre carinho. E eu acho que essa é a primeira relação, né? Quando eu conheço a Zé e Nikellen, é primeiro uma surpresa da minha parte de, poxa vida, tem autores, escritores em Santa Maria, produzindo ficção científica, produzindo literatura fantástica nos idos de 2012, 2013, que era foi quando eu conheci eles, né? E Guanabara Real surge não exatamente das nossas mentes, né, muito inventivas, mas surge de um convite do editor Arthur Weck, né, a quem eu parabenizo e também envio um abraço aqui, que é um editor da editora Weck, que já editava, né, o AZ, já tinha projetos, né, em parceria com alguns de nós, que trabalhamos com literatura fantástica no Rio Grande do Sul, e veio dele, quase num sentido meio cômico, assim, e de uma piada, tipo, vamos fazer o seguinte, vocês escrevem aí um livro em 3 meses, se vocês 3 escreverem um livro, cada um vai escrever aí em poucas semanas e dentro de um mês o livro está pronto.
mal sabíamos nós, né, que a escrita de Guanabara Real Alcova da Morte, que é o primeiro volume de 2017, levaria mais do que 1 mês, ou 3 meses, ou 6 meses. Né? Mas de saída eu acho que é um projeto que parte, né, como um convite do nosso editor, e a partir disso o sim a esse convite e a forma como nós organizamos essa narrativa para poder cumprir essa missão. Dani Kellen. Bom, eu vou começar fazendo minhas as palavras do Enéas de agradecimento ao Gerson, à Raquel, à organização da FLISM. Confesso que eu fiquei até espantada, né? Já estamos na 7ª, né? Parece tão recente, ao mesmo tempo já tem, né, uma história longa. E então, seguindo, né, na questão do Gerson, o Guanabara Real, ele além de ter essa proposta, né, que veio do Arthur, tinha também uma questão na época, acho que foi, nós aparecemos no jornal, né, os 3 juntos, e aí começaram a se referir ao Grupo de Santa Maria. O Grupo de Santa Maria, por quê? Porque éramos nós 3 produzindo, né, vamos lá, gente, na Universidade do Fim do Mundo, né, pelo menos no mundo conhecido para a maioria das pessoas. É que assim, o mundo pré-internet aqui era muito longe, agora no mundo pós-internet a gente já está mais no mundo do que estava na época. E o Arthur teve essa ideia também meio que, vamos solidificar esse grupo de Santa Maria, né? E as pessoas muito perguntavam para a gente nos eventos, o que tem na água de Santa Maria que faz vocês, né, escreverem assim? E a ideia então foi firmar essa parceria. A gente já tinha, né, contatos, tomava cafés, conversava. Eu e o André já nos conhecemos há muito mais tempo, somos contemporâneos de época de escola, né? O André é muito mais velho do que eu, claro. Veja, ele é careca, eu ainda tenho cabelo, tá? Então, mas como eu sempre falo, e eu preciso dizer isso, eu sei que o Enéas, né, corrobora isso, Guanabara Real só existe por causa do André. Sem o André, né, que é essa pessoa meticulosa, articuladora, tecnológica e que sentava de madrugada e fazia o roteiro inteiro do que a gente tinha que escrever, ia demorar bem mais, porque eu e o Enéas somos mais enrolados nesse ponto. E o André não, o André toca a ficha. Viu? Tem alguma vantagem ser careca, né? Eu perdi os cabelos fazendo isso. Sim, com certeza, eu não estou dizendo que não. Pra ela que me conheceu, já que eu tava brincando do Robert Plant, né? Eu tinha os cabelos do Robert Plant, né? Mais ou menos até o quadril, né? E olha onde é que eu cheguei. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, Gerson e Raquel. Faço as palavras também da Nikele dos 7 anos, né? A gente meio que, ultimamente eu tô meio naquele APDP, né? Antes da pandemia, depois da pandemia. Eu nunca sei o que aconteceu antes ou depois, tá tudo meio enrolado nisso. E fica... também me espantou quando falaram que era a 7ª. Eu falei, pô, achei que era a 4ª, 3ª. Então agradecemos muito o convite. Bom, acho que a Nikele e o Enéas já comentaram mais ou menos um pouco da gênese, né, do que construiu. E eu acho que a única coisa para acrescentar é a boa dose de coragem que a gente teve, não só nós, como o próprio Arthur, né, de propor isso e de incentivar, porque ele toda hora conversava com a gente, né, para ver como é que tava e fazia comentários, porque não é uma coisa simples, porque normalmente, principalmente para nós 3, que eu sou, e para infelizmente a grande maior parte dos escritores do Brasil, que acaba tendo uma segunda ou primeira profissão, no nosso caso aqui somos todos docentes, a gente acaba desenvolvendo a parte literária quase que no tempo livre, né? O tempo, porque nós temos aqui nossas atividades corriqueiras aqui, né? Da aula, orientação e assim por diante. E aí fazer tudo isso ainda num horário que não é só seu, mas um horário com mais 2, mesmo que a gente escrevesse de forma separada, a gente precisava de tempos em tempos se organizar, se conversar, aparar arestas, e acho que isso é que levou mais tempo, né? E também é o que
fez com que esse processo fosse algo de manter o fôlego. Vamos lá, nós três tínhamos que ficar, olha, vamos lá, porque senão não vai sair. Então um ficava instigando o outro ali para que a gente conseguisse, porque seguidamente projetos individuais, às vezes ele diminui, depois acelera, diminui, acelera, e aqui a gente tinha que tentar manter um ritmo, né, e um ritmo de 3 docentes, cada um no seu departamento, com suas atividades, então tinha todo esse complicador a mais aí. Ok. Até já respondeu a segunda pergunta aqui, que é alguém teve em especial, essa ideia já entendi. Mas a ideia aqui da pergunta é como é que isso se transforma no Guanabara Real, na ideia desses 3 detetives e tal. Como é que foi a gênese disso, né? Talvez valesse a pena falar para contar um pouquinho, né, não só como surgiu, mas o que é a história do Guanabara Real para quem nunca leu, né, nunca teve contato. O projeto nasce de um gênero específico de literatura, que é o steampunk, né, que é uma forma de olhar o passado com uma visão retrofuturista. Então, ao invés de projetar como o futuro vai ser, projetar como o passado teria sido se nós tivéssemos uma tecnologia diferente. Que é um gênero que nos fascina, né, a gente dedica a carreira a produzir obras nesse gênero específico. E Guanabara Real é mais uma série steampunk, né, que a gente assina, só que com um elemento específico que é a cidade do Rio de Janeiro. Né? Esse livro várias coisas, como todos os projetos criativos o são. Então é uma carta de amor ao Rio de Janeiro, né, a projetos arquitetônicos que se concretizaram e que não se concretizaram no Rio de Janeiro. Teve todo um estudo, né, da nossa parte de descobrir esse Rio de Janeiro da época, mas ao mesmo tempo de também nos perguntarmos quem que nós somos enquanto leitores. Antes de nos perguntarmos quem nós somos como escritores, quem nós somos como leitores, né? E aí eu acho que esse é o primeiro elemento assim, que nos fascinou, que é pensar o seguinte: 3 autores, cada um vai criar um personagem, esse trio de personagens vai integrar uma agência de investigadores, Guanabara Real, e cada personagem vai corresponder aos nossos fascínios e obsessões literárias de leitura, né? Porque todo escritor começa fazendo essa revisão. E aí surge, em primeiro lugar, o Rémy Roudin, que é um personagem que brinca, né, com misticismo, Lovecraft. Surge Maria Teresa Floresta, que é a líder dessa equipe e que é uma figura, né, investigativa, que deve muito a Agatha Christie. E Firmino Boaventura, que é um engenheiro, né, positivista, que vai brincar, né, com Júlio Verne, com H.G. Wells, entre outros autores aí que todos nós lemos e apreciamos. Né? E aí eu, passando para eles para falar um pouquinho sobre os outros 2 personagens, eu finalizo falando um pouco sobre quem é Rémy Roudin, né? Para quem gosta de Oscar Wilde, né, longas conversas aqui com o Gerson a respeito, né, do nosso fascínio por Wilde, o Rémy é praticamente um personagem que sai de O Retrato de Dorian Gray, é um dandy, é um sujeito, né, de uma orientação ambígua, um amante, né, da elegância, dos perfumes, das sensações corpóreas, e um sujeito que estuda práticas místicas, esotéricas, né, arcanas. E ele traz para esse livro, os capítulos, né, do Rémy Roudin, trazem para esse livro praticamente uma dimensão de romance místico. Então, no mundo que o Rémy vive, essa história, Guanabara Real, Alcova da Morte, é uma história de mistério sobrenatural. Né, o que já entra em contraste com as outras 2 visões de mundo, né, que vão sendo criadas aí a partir da sensibilidade da Annie Ellen e a partir da sensibilidade do Azé. Bacana. Essa divisão em 3 personagens, né, cada um criado por um de vocês, né? Criado e escrito. Mas quando os livros estavam prontos, nós fazíamos uma leitura, cada um, como se eu tivesse escrito todas as partes. O André lia como se ele tivesse escrito todas as partes e o Enéas lia como se ele tivesse escrito todas as partes. Isso dá uma limpada e uma unicidade para o texto final que eu ouso dizer que a gente lê sem estar pensando essa parte é desse, esse capítulo é desse, esse capítulo isso é daquele. Era uma das perguntas também. Me chamou muita atenção isso, que ele não... Porque há outros, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, exemplos, né, de escrita coletiva, né? Existe inclusive aqui em Santa Maria também um romance chamado, agora vai me fugir o nome, Os 10 Mandamentos, não me fugiu o nome, mas 10 escritores escreveram cada um
capítulo de um romance coletivo, tá? Que o Pedro Brum, o Orlando Fonseca, etc. E no Rio Grande do Sul, José Guimarães, o Luciano Veríssimo e um quadrinista, Edgar Vasques, mais o Macio Sclir, escreveram também o Pega para Caput, nos anos 70, que é um livro coletivo. Mas ali eles faziam questão de que cada parte ficasse, o outro não tivesse quase acesso, né? Ou entregava, como o Macio Sclir, eu vi ele dar uma entrevista sobre isso, eles faziam uma parte para sacanear o outro na próxima parte, ou seja, criavam um enigma que eles não tinham a resposta e soltavam, agora tu segue o livro. E daí se vire, né? Então se percebia claramente o estilo de cada um, né? Porque era para ser assim mesmo. E no caso do Guanabara Real não se percebe isso, ou minimamente se percebe, né? Quando eu me dei conta que obviamente cada um correspondia a um escritor, né? Mas aí eu fiquei procurando algumas marcas, né? E elas existem, mas elas são muito macias, assim, né? Muito macias. Foi um trabalho que a gente fez, assim, de que isso não, para o leitor, fosse uma experiência imersiva, no sentido de que ele não ficasse buscando os escritores, né? Saísse e entrasse naquele mundo. Talvez até por uma diferença, né? Cita autores que já eram consagrados nos anos 70 fazendo isso. A gente estava começando, então assim, né? A ideia era que o leitor pudesse navegar, né? Nessas diferenças. Eu costumo dizer que o steampunk ele tem um condão e uma atração, especialmente para nós brasileiros, porque nós precisamos fazer um acerto de contas com o nosso século XIX. Né? Não que o século XIX tenha sido igualitário em qualquer lugar do mundo, mas talvez a ilusão de igualdade fosse maior em outros lugares do que no Brasil. Né? Nós não temos essa ilusão de igualdade, e voltar ao XIX e reimaginá-lo é também reimaginar a sociedade que pode descender desse século reimaginado. E aí, nesse sentido, eu gosto demais do nosso trio de protagonistas, porque a gente escolheu, né, cuidadosamente, que fosse um trio de protagonistas marginais, ou seja, de pessoas que estavam à margem de uma sociedade, né, do que era cânone daquela sociedade, e que trazem em si a sua marca de mestiçagem, cadinho cultural, né, de marcas de violência, de opressão. Todos eles passaram, né, por uma juventude, por uma infância muito pesada. O Firmino Boaventura é um homem negro, ele não é só, né, brilhante tecnicamente, mas ele não pode exercer esse brilho técnico por causa da cor da pele, né? O Remy tem toda essa paixão pela elegância, mas ele é um homem que descende de um antepassado indígena, de xamãs, e ele não abre mão dessa herança. A Maria Teresa foi uma menina de rua, né, com todas as coisas que podem acontecer a uma menina que vive na rua. E ela passa pela prostituição, ela acaba sendo, né, se casando com um homem mais velho que tira ela da vida, do job, como dizem hoje, né, leva ela para a Europa, e ela vai estudar os grandes detetives e se apaixona por isso, porque ela tem coisas que ela quer, né, investigar na sua própria história, e isso já coloca ela, né, caminhando dessa marginalidade à centralidade de ser a líder, a dona, né, de um grupo de investigadores. Imagina isso no final do século XIX. Então, esse acerto de contas, eu acho que ele é muito presente nos dois livros, né? E especialmente no segundo, a gente pode falar depois disso. Mas há isso de tentar reinventar a nossa história buscando uma igualdade maior. E eu acho que isso tem um impacto em quem lê,
porque já não vai olhar a história, essa, né, cânone, do mesmo jeito. Vai começar a procurar essa gente marginal que faz história também. Já aproveito o gancho aqui, Nikele, porque era planejado uma série ou no início era para ser um livro só? Era planejado ser mais de um livro. A gente chegou a pensar em fazer até 3 e acabou fechando em 2. Mas sempre foi, a história era para... Quando a gente começou a se juntar, a primeira coisa foi trabalhar nos personagens. A gente, até isso acho que foi meio rápido, assim, pelo menos uma ideia geral dos personagens, a gente, acho que no primeiro café da Atena se resolveu. A partir daí a gente começou a trabalhar na história. A gente sabia que não ia terminar num só. E foi, na verdade, os primeiros meses ali foi... A coisa só foi pra frente mesmo quando a gente conseguiu fechar a história. Não é algo que eu normalmente faço para os meus livros, acho que nem a Nikele, nem o Enéas. Mas a coisa só funcionou quando a gente fez um resumo dos 21 capítulos. E aí, pá, agora a gente sabe o que vai acontecer aqui. Porque a gente precisava ter esse norte, a gente precisava ter esse projeto exatamente porque 3 pessoas precisavam trabalhar nele. E aí sim, ali a gente conseguiu acertar de que a história não terminaria ali, ia terminar da forma como ele termina, né? Com um final, mas com um gancho que precisaria ser resolvido a posteriori. Na verdade, a gente constrói a agência e meio que destrói ela no final, né? Meio que mostra pro, bom, agora a gente vai precisar trabalhar mais forte ainda, né? Os 3 personagens. E todos eles com as suas próprias dualidades, né? Porque a gente tentou, com a ideia de trazer esses personagens marginalizados, trazer essa questão, porque na verdade a agência é uma agência consolidada, ou seja, ela é chamada para resolver casos, mas ao mesmo tempo é chamada e vem, daqui a pouco me aparece um engenheiro que é negro. Me aparece a dona, que é uma mulher. Me aparece um dos principais investigadores, que é um indígena. Então, eles querem ajuda, mas ao mesmo tempo eles temem aquelas 3 pessoas, aquelas 3 personagens, porque eles não fazem parte da sociedade carioca e brasileira como um todo, né? E eles estão no centro das atenções. E no caso do personagem que eu trabalhei mais, né, que é o Firmino, um engenheiro formado na França, que aqui nunca deixariam ele entrar numa faculdade, né? Então foi por isso que eu coloquei ele indo para fora do país. E ele volta para cá, não consegue emprego, porque nunca daria um emprego pro um negro engenheiro, e acaba... Ele gosta de trabalhar para Maria Teresa, mas ele se sente mal, porque ele gostaria, na verdade, de trabalhar como engenheiro. O que ele queria, o que ele se formou, ele queria ser engenheiro. Ele gosta de resolver enigmas, mas ao mesmo tempo não é a grande ambição da vida dele. Ele faz aquilo porque ele precisa sobreviver, porque ele gosta. Ele tem aquele amor e ódio pelo nosso amigo Dandy, que é o que faz boa parte do alívio cômico dos 2 livros. É a briga entre o Dandy e o positivista, né? Que a gente coloca isso como uma parte também, porque é um livro pesado em alguns momentos, né? Então vamos trazer um pouco de alívio cômico, que é uma das marcas, porque acho que está nos meus livros, eu sempre trabalho um pouco com isso. E aí a gente traz muito essa briga entre os 2, né? Porque são 2 faces da mesma moeda, né? E isso fica muito fácil até de fazer esse trabalho. Para quem não conhece, então, são os 2 livros aqui, né? Alcova da Morte, o primeiro, né? E o segundo, O Covil do Demônio. Tá? E eu vou... Uma questão que eu tenho medo de o tempo passar e eu não conseguir chegar, porque isso é recorrente na FLISM. Eu vou ir direto para o segundo livro, tá? Por quê? Vou fazer a pergunta geral. Esse aqui, na minha opinião, queria ver se é de vocês também, ele tem um intertexto com a realidade da época em que foi escrito, que é muito recente, né? Que eu achei, assim, uma das coisas fantásticas no sentido não figurado, tá? Ou seja, muito interessante. Depois, inclusive, eu vou tentar estabelecer um intertexto aqui com o livro Ganhador de Jabuti do ano passado, tá? Eu já comentei com o Enéas sobre isso, né? Mas é um livro que estabelece muito em cima da hora, né? Muito próxima ainda
Eu não vou falar aqui, deixar gravado na FLISM, e já que depois vem o Harry Potter, né, falar um nome da pessoa. Então fica o Inominável mesmo, né? Tá? Com o governo do Inominável, né? E que está muito presente aqui no Barão do Desterro, né? Então vocês não imaginavam isso, obviamente, no primeiro livro, ou imaginavam já? Não, porque tem um lapso temporal entre um e outro, e o governo do Inominável veio depois, né? Nós já tínhamos um vilão no primeiro livro, né, que acaba se tornando o Barão do Desterro, que é uma figura que toma o poder, né, no Brasil e promove uma série de mudanças, né? Mas foi algo muito orgânico quando chegamos no segundo livro, disso está entranhado, né, na linguagem. Quando a gente fala de literatura fantástica e de steampunk, tem muito essa coisa assim, é um mundo de fantasia, é um passado que poderia ter sido, então é sobre uma releitura do passado, mas eu enfatizo isso, né? Literatura fantástica, assim como romance histórico, é sobre o presente da escrita. Então esses livros são, respectivamente, registros emocionais, afetivos e muito pessoais nossos de 2017, 2018 e de 2020, 2021. E com o Covil do Demônio, isso a gente já nota, né, na capa, na forma como esses personagens estão alquebrados, machucados, desanimados, revoltados, né, procurados, né, por um sistema opressivo, autoritário. Uma série de homenagens também que a gente queria fazer, mas também para dar conta de muita dor e muita mágoa, né, porque escrita é isso também. Eu acho que a gente escreve para que a gente possa colocar no papel, exorcizar no papel muitas das coisas que às vezes a gente não consegue bradar. E olha que a gente bradou muito durante o governo do Inominável, né? Uma série de coisas. E eu acho que eu exemplifico isso com um episódio, né, que tem uma personagem muito querida entre o primeiro e o segundo livro, que é a Katarina Volkov, né, que é um velho amor do Remy, e ela é uma historiadora, né, de artefatos místicos, antigos. E ela deixa, entre um livro e outro, uma caixa de documentos, né, e é a decisão do Remy, junto com a sobrinha da Catarina, Augusta, deixar essa caixa de documentos no único lugar em que esses documentos vão ser preservados, vão ser guardados, vão ser cuidados, né? E no ano de 1893, esse lugar é o Museu Nacional. E aí tem um capítulo inteiro do livro, né, em que esses personagens vão até esse lugar, e isso escrito, né, com muita tristeza, né, isso escrito poucas semanas, poucos meses depois, a gente perder o Museu Nacional, né, como resultado do fogo, né, não podemos fazer nada contra o fogo. Então é também essa duologia, esses dois livros, uma forma de olhar, né, para esses aspectos de marginalidade que definem o steampunk, como uma literatura fantástica muito interessante, instigante, né? Para a gente se perguntar qual é a sociedade que a gente vive, mas também uma forma de registrar o que significou para nós a chegada do Barão do Desterro, né, ao poder, e o que isso significou para esses três heróis ou anti-heróis, né? Duas coisas nesse sentido. A primeira é que quando a gente terminou o livro, em 2016, isso foi na época do golpe. Então a gente já tinha um perfil do golpista, né, que seria esse personagem antagonista. Mas o fato é que quando a gente terminou o primeiro livro, a gente não estava satisfeito. E foi um ano difícil para a gente fez uma janta no final do ano e decidimos que nós daríamos 6 meses antes de fechar o livro. E foi caminhando para casa que me veio uma epifania. Eu cheguei em casa, escrevi para os guris, nós abrimos um meeting de novo, nós tínhamos acabado, e aí, quem sabe isso? É isso. Tá, a gente definiu algumas coisas do segundo livro e isso permitiu a gente voltar ao primeiro livro e limpar e deixar como a gente queria. No entanto, a gente nunca falou do tom que esse livro teria. Só vou dar um exemplo para vocês. Capítulo 1, Maria Tereza, Rio de Janeiro, 10 de abril de 1893, Centro Histórico, 18 horas. Urina. Torceu o nariz. Eu marquei. Capítulo 2, Firmino, 10 de abril de 1893, Vila Isabel, 21 horas. Lembrando, nós escrevemos em separado. Algo cheirava mal.
O odor, repleto de significados, partia do matagal e embrenhava-se pela rua de terra batida. Eu só me dei conta disso quando o livro estava impresso. Capítulo 3, Remy, Rio de Janeiro, 10 de abril de 1893, centro histórico, 23 horas. O cheiro acre e ácido ardia nas narinas em meio à noite fria. Eu acho que o tom fica muito claro, assim como as nossas dores. A gente escreveu isso absolutamente em separado, e eu só me dei conta no livro impresso que a gente tinha começado cada um os nossos primeiros capítulos com a mesma sensação, a de algo que apodrecia na sociedade brasileira naquele momento. Então, quem ler, né, o livro vai poder fazer em algum momento, algum crítico dedicado ao steampunk ou não, esse paralelo, né, com o governo, né, do Inominável à época, e todas as formas escusas do poder, da censura e tudo mais, né, tudo que hoje às vezes tenta ser reorganizado numa narrativa que desresponsabilize, né. Bem, eu falei que ia ler trechos aqui, a Aniquene já leu, eu não vou ler. E claro, há um claro trecho, aí entra uma questão muito interessante, né, dessa literatura steampunk de vocês, que é a ascensão da extrema-direita no Brasil, mas uma crítica já presente no livro, que se passa em 1893, de que na verdade ela sempre estava ali, talvez é apenas a permanência dessa direita e não a ascensão exatamente, né? Eu queria tocar um outro assunto até antes de abrir para perguntas, que seria algo central aqui na nossa fala, que é a seguinte: o que para vocês ou o que diferencia a chamada literatura séria da literatura de entretenimento? Ainda bem que eu não dou aula nas letras. Tô bem lá na tecnologia, na arquivologia. Eu tenho isso no meu site, que tá escrito lá, eu escrevo literatura de entretenimento porque de aborrecimento já basta a vida. Eu acho que é mais ou menos um pouco sobre isso. Então boto isso como bordão para mim mesmo. Eu não sei, há muita discussão sobre isso e seguidamente em algum momento ela acaba se tornando meio bocejante, assim. Chega uma hora que assim, não, gente, vocês estão discutindo quantos anjos cabem na ponta de uma agulha, que já foi uma discussão séria, tá? Matemática, isso no século 17 e 18, sobre quantos anjos caberiam na ponta de uma agulha. Isso não é brincadeira, podem procurar. Eu acho que, como o Enéas falou, a literatura em geral fala sobre as mesmas coisas. Talvez seja, no máximo, a gente discutir formato, forma, discussão de apresentação, mas a gente está sempre falando sobre o que está acontecendo agora. Esses dois livros são prova clara disso, né? Que a gente escreveu e discutiu sobre o que estava acontecendo naquele momento no Brasil, apesar de estar falando no passado, e inclusive utilizando momentos do passado. Tem vários intertextos de notícias de jornais, e essa parte foi eu que fiz, e eu peguei todos de notícias de jornais verdadeiras da ditadura. Fui lá, entrei no Museu Nacional, lá no Arquivo Nacional, procurei lá, peguei algumas notícias, só adaptei e usei exatamente o mesmo estilo literário, mas basicamente era o mesmo texto. Então, que era exatamente para dar esse tom que a gente queria dar. Eu acho que, tirando a gente, não importa se o herói, a heroína, o protagonista esteja tendo uma crise existencial ou lutando contra piratas siderais, no final das contas eles são pessoas, sejam elas alienígenas ou não, né, que estão ali com seus próprios sentimentos, seus próprios medos, seus próprios anseios, dificuldades. E é isso que torna a literatura ou a história mais rica, mais densa, mais tridimensional ou não.
se no final das contas o que está sendo contado pode diferir de uma literatura dita mais séria de outra de entretenimento, a forma pode diferir, no final de contas somos nós que estamos ali, né? Somos nós que estamos escrevendo e somos nós que estamos lendo. E vai nos tocar de formas muito diferentes. Eu já vi muita gente ser tocado por histórias da Mônica, Turma da Mônica, historinhas em quadrinho, ou por Hamlet, não foi, e vice-versa. Às vezes alguém que é um pesquisador fantástico de Shakespeare, daqui a pouco está lá profundamente apaixonado por uma historinha em quadrinhos e vice-versa. Isso, você vê isso claramente. Então não é a mensagem é que acho que é mais importante do que talvez o objetivo final do escritor ao começar a escrever. E como eu disse, chega no final, como eu disse, já começa o blá 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 blá. É sempre assim. A minha pergunta, antes de vocês intervirem, a minha pergunta é capciosa, mas tem um destino, tá? Que é justamente, eu acho que naquela época ali que o maior prêmio nacional, que é o Jabuti, né? Pelo menos é o mais, assim, é o mais bonito, eu acho, o Jabuti, né? É um prêmio importante brasileiro de literatura e ele estabeleceu uma diferença que até então não existia, né? Não tinha essa separação. Ou seja, ele oferece um prêmio para melhor romance literário e um prêmio outro para o melhor romance de entretenimento, né? O que é um troço bem estranho, porque já está dizendo que o outro não é literário, né? Ou que o primeiro não é de entretenimento, não pode entreter, né? Na verdade, eu acho que o Jabuti criou um enorme problema para si mesmo, porque, e eu vou dar como exemplo uma série de coincidências aqui, né, justamente do ano que foi lançado o Covil do Demônio, 2022, né? Aí que vem dois detalhes, tá? O ganhador do prêmio Jabuti do ano passado foi esse livro aqui, Os Perigos do Imperador, de romance literário, tá? Do Rui Castro, tá? Pessoa que eu admiro demais, e um segredo de bastidor, ele era uma das pessoas cotadas a vir esse ano. Ele não pôde vir por detalhe de datas mesmo, conversei com ele, é queridíssimo, tá? Admiro demais. Pois bem, ele ganhou no ano passado o melhor romance literário, Os Perigos do Imperador, que se passa no Rio de Janeiro do século XIX, a partir de uma história fictícia de fundo histórico, que é o imperador Dom Pedro II, né, que teria sofrido um atentado numa viagem dos Estados Unidos, e pega todo o Rio de Janeiro ali um pouquinho anterior ao tempo da Guanabara Real, tá? Escrito simultaneamente, né, mesma época de escrita no de vocês, tá? Ele ganhou. Ele é um livro leve, divertido, como são os romances do Rui Castro, né? Ele não pesa a mão nos romances. Então, ele se enquadraria bem assim no que a gente chama de literatura de entretenimento. Eu não trouxe o outro, mas o ganhador do livro de literatura de entretenimento foi do Samir Machado, Os Crimes do Bom Nazista. Aí eu começo a pensar, não, peraí, eu tô louco. O que ganha é o romance literário, um livro leve, etc e tal. E o de entretenimento é Os Crimes do Bom Nazista, que eu já consigo entrever, assim, só no título do que ele está falando da época ali. Ou seja, na minha opinião, humilde, assim, não tem como distinguir uma coisa da outra, né? Ou até se talvez eles tenham errado, deram o prêmio errado para um, né? Era para ser o contrário, né? Tá? Enfim. Essa é uma conversa longa, né? Porque, inclusive, os alunos de Greco-Latina aqui, né? Eu escrevo literatura fantástica e trabalho no curso de letras com literatura clássica. E eu sempre enfatizo que o nosso clássico é clássico do 19 para trás, porque em algum momento foi bom entretenimento. Entretenimento que atingiu uma determinada audiência, atingiu uma determinada população crítica. E acima de tudo divertia. Homero, por exemplo, Shakespeare, né? O nosso Machado no 19, entre vários outros autores que a gente pode aí reler o cânone a partir de uma certa popularidade, né, de entretenimento público. Esse é um recorte que nós podemos fazer. Com respeito ao Jabuti, eu vejo o Jabuti inserido, né, para aqueles que trabalham com sistema literário ou com campo literário, que é o meu caso. O Jabuti é um prêmio literário que está associado, né, a todo um mercado livreiro,
que está acostumado a determinadas legitimações, né, de organização, de postura autoral, da importância das editoras. E eu acho que essa é uma diferenciação que vale para o Jabuti e que, embora aqui a gente possa fazer uma leitura crítica, né, na época, eu acho que as editoras continuam, né, reagindo assim, foi comemorado por autores e autoras, porque foi, primeiramente, a marca de uma respeitabilidade do fantástico e do entretenimento. Né? Olha, o principal prêmio literário do país está dizendo o seguinte: essa é uma literatura que nós olhamos, que nós prestamos atenção e que nós vamos agora valorizar ao lado dessa outra alta literatura, né, ou literatura séria. Ou terror, né, ou os outros gêneros que, enfim, né, a gente pode associar a ela. Então, da minha parte, Gerson, embora possamos fazer uma leitura crítica, da perspectiva editorial, eu acho que é um ganho, né, para nós que trabalhamos com literatura fantástica. Temos aqui, né, a Annie Kelling, que foi finalista, né, logo quando a categoria ela foi criada. Depois o meu Partenon Místico também foi semifinalista. E a gente sabe a importância dessas validações, né? O AZ também, que coleciona uma série de indicações e premiações também, né, com Le Chevalier e com Sherlock. Para mim isso está muito tranquilo. Eu acho que faz parte também daquilo que a gente busca enquanto escritores profissionais, né? De olhar para o mercado e entender que o prêmio não significa essencialmente que o livro é bom ou que o livro não é bom, mas faz parte desse reconhecimento, por menor que seja, né, daquilo que a gente está fazendo como escritores profissionais. Eu estou sempre enfatizando isso também, né? A gente tem um pouco essa postura no Brasil, artista, né? O artista faz aquilo por esporte, por diversão. E sim, queridos, é a coisa mais divertida receber e-mails no meio da noite, ou mensagens no meio da madrugada, de AZ, de Annie Kelling, enfim, para a gente discutir como é que o personagem vai agir. Acima de tudo, é divertido, é prazeroso, né? Mas ao mesmo tempo é um trabalho. E é um trabalho que a gente faz com comprometimento, né? Um comprometimento que a gente já tem na UFSM como professor e que a gente leva também, né, para a seara literária. Eu vou dizer que, né? É complicado. É complicado. Até porque quem leu, por exemplo, Viajantes do Abismo, que é o livro que foi finalista do Jabuti, ele não é exatamente um livro alegre. Né? Se alguém acha que ali, né, se tem uma coisa leve, mas uma das discussões é que esse entretenimento deveria ser literatura de gênero, né? O que tem um gênero tipo terror, policial, né? Porque era justamente aquelas que não eram valorizadas no romance literário, que seria aquele mais preocupado com a forma do que com o conteúdo, mais preocupado com a linguagem do que em contar uma história. Até porque, vamos lá, fora os últimos anos, se a gente olhar para trás, 90% desses romances eram homens brancos que queriam ser escritores ou eram escritores frustrados, que estão em crise de meia-idade e se encantam com uma ninfetinha. Né? Faça um pente fino e é o que a gente vai achar em maioria. Se isso é do literário, então eu prefiro estar no entretenimento. Obrigada. Tá? Então é uma coisa assim, muito recentemente que a gente está vendo isso mudar e a busca, né, de outros cânones, de outros tipos de escritores que não sejam essa coisa. Então, assim, talvez seja para o tipo de romance que não está no mainstream, né, que não está na gôndola da frente das grandes livrarias, né, mas que tem algo a dizer sim, né, e aí nos abre espaço para a gente existir, porque até então a gente era só aquele bando de gente que escreve receita de bolo para ganhar mais dinheiro que o escritor sério e trabalhador. Tem uma curiosidade aqui que eu não posso deixar de ver, que é o seguinte: o Jabuti tem uma regra simples que é de muitos prêmios literários, que são de romances publicados no ano anterior, né, ao prêmio. Em 2025, então, romances escritos em 2024 e assim por diante, né? E o ano passado, então, 2024, são romances escritos em 2023, certo? Os Perigos do Imperador foi publicado em 2022. Dito isso,
Depois eu me acerto com o Rui Castro. A gente pode fazer um fechamento nisso e abrir para o público, né? O comentário que eu ia fazer era um pouco do que a Nikele acabou falando, porque no final das contas o policial, ele meio que, por ser um dos gêneros mais vendidos do Brasil, ele acaba sendo representado dentro do próprio jabuti. Você vai encontrar vários jabutis nos romances literários, alguns livros policiais perdidos lá no meio. Você vai encontrar vários, acho que até o Agosto ganhou lá, se eu muito não me engano. Mas o grande problema eram os outros gêneros, né? A trilogia, né, fantasia, terror e ficção científica, esses eram sempre considerados gêneros menores, por definição, e talvez por isso a questão do gênero é importante, e nenhum nunca foi premiado. E praticamente nenhum outro prêmio acabou, a não ser infanto-juvenil, porque infanto-juvenil pode, né? Pode fazer ficção científica para jovens, porque eles podem ler. Mas não adultos, né? Adultos não podem ler essas coisinhas, né? Eu acho que um pouco do mercado editorial que o Enéas falou influenciou a entrada desse entretenimento, que foi começar a venda cada vez maior desses gêneros no Brasil. Então começa a ter uma representatividade maior nas livrarias, e aí você chega lá, tem aquela prateleira enorme de horror, de fantasia, de ficção científica. Opa, a gente precisa, né, botar esses livros em evidência. Como é uma forma de botar em evidência? Começa a pressionar os prêmios também para dar um pouco de evidência para esses gêneros também, porque a gente precisa descarregar essas obras aqui. Prêmio, editora e mercado andam juntos, né? É uma coisa que a gente tem que ter isso na mente. Eu adiciono também a esse aspecto comercial, né, que o Azé acaba de destacar, que é o reconhecimento das editoras o quanto literatura fantástica vende e tem público. E não é simplesmente a discussão aqui monetária, é literatura que vende, é lida, né? Muitas vezes fomenta novos leitores, enfim. Mas há também um outro reconhecimento, além desse reconhecimento comercial, né, que acaba impactando nos prêmios, há um reconhecimento acadêmico também. Né? Cada vez mais nós temos dissertações, teses, artigos, periódicos surgindo para valorizar o fantástico. E aí eu só dou um exemplo aqui, o periódico Abusões, né, da UERJ, que é capitaneado pelo professor Flávio Garcia, que trabalha com o conceito do insólito, né? O insólito é um conceito acadêmico, científico, para tratar de literatura fantástica e literatura canônica, não mimética. Né? Aquela literatura canônica, volto ao Homero aqui, que tem criaturas, monstros, sereias. Né? Se vocês entrarem no site desse periódico, Abusões, vocês vão ver ali dezenas de números dedicados a esses vários gêneros literários de entretenimento e que são estudados na academia pelo mesmo reconhecimento, né, de professores, de pesquisadores, pesquisadoras que sabem a importância da literatura de entretenimento não só para formar leitores, mas também como um belo corpus de pesquisa, de análise textual e de outros critérios aí que tem a ver com a nossa literatura tradicional também. Né? Pois bem, poderíamos continuar por muito tempo, né? Vamos abrir para perguntas do público. Há alguns minutos. Perguntas, eu estava brincando, né? Tem gente que gosta de fazer perguntas longuíssimas, parece assim mais uma dissertação, né? A tal ponto que o perguntado às vezes pergunta, mas o que você queria perguntar mesmo, né? Então, perguntas curtas, tá, gente? E uma só. É realmente uma pergunta curta, tá, professor? O professor Enéas estava falando sobre a composição das personagens e falou que precisa se compreender enquanto escritor, né? Quem eu sou enquanto escritor para escrever, e mencionou o Oscar Wilde como uma referência. Gostaria de saber dos demais escritores quais são as suas referências. O Wilde sempre. Eu sou completamente apaixonada por Oscar Wilde também. Mas eu acho assim, é sempre uma mescla. Eu gosto muito da literatura do 19, então escritoras como Jane Austen e Mary Shelley são para mim primordiais, assim, né? A Mary, nela, né, na verdade as duas Marys, né? A mãe, a Mary Wollstonecraft também, né? Tem um impacto muito forte, e eu sou do tipo da professora de história que quando eu dava contemporânea do século XIX, na do XX eu também faço isso. Eu peço para o pessoal ler um romance
escrito na época, porque eu acho que o romance nos dá, mais do que qualquer outra coisa, a possibilidade de entrar na mente de uma época. Os documentos históricos, eles são frios, mas o romance você vai lá, você vive lá, você sente lá, né? Então eu sempre trago isso. E eu acho que alguns desses autores são muito eficazes. Claro, para Maria Teresa, há muito da Agatha Christie, sim, né? Acho que ela traz bastante, mas acho que ela tem um pouco de Dickens também, né? Justamente por essa passagem dela por esse mundo da rua, né? O Dickens é um dos primeiros escritores a fazer o Manifesto pela Infância, a chamar a atenção para essa infância abandonada, né? Para as gangues infantis, cuja forma de tratar no governo até o século XIX era extermínio, né? Sai lá e mata todos. Parece que aconteceu no 20 também, eu não lembro, né? Vocês lembram? Então tá. Então ainda, né? E eu queria trazer muito dessas coisas. Acho que num futuro ainda gostaria de explorar mais esse passado da Maria Teresa por conta disso. Bom, como eu exploro eu trabalho com literatura infanto-juvenil até literatura adulta, que é séria, né? Então eu tenho uma série de quadrinhos, uma série de livros voltados para a literatura infanto-juvenil, que é o Sherlock e os Aventureiros, e tenho alguns romances, né, que não tem essa pegada direta, inclusive de terror e ficção científica. Então as minhas referências, elas meio que navegam de um lado para o outro. Eu gosto muito da Maria José Dupré, aqui do Brasil. Foi a minha literatura de infância, assim, foi Maria José Dupré. O pessoal falava muito, adora Monteiro Lobato. Eu nunca gostei de Monteiro Lobato. Eu sempre gostei da Maria José Dupré. E não é por causa dos problemas atuais, eu sempre achei ela xarope, aquilo. Maria José Dupré achava bem mais interessante. O Cachorrinho Samba, pra quem não conhece, tá? Procurem Cachorrinho Samba, que é isso aí. Hoje eu tenho só gatos, mas eu adorava o Cachorrinho Samba. Conan Doyle, obviamente, né? Já que trabalho com Sherlock Holmes, Mary Shelley, a Agatha Christie, muito, porque eu trabalho muito com detetives, então a Agatha Christie, Poe, Lovecraft. Mas eu tenho muito de Júlio Verne, e às vezes isso é um problema, porque seguidamente eu paro, eu olho para ele. Porque se o pessoal, para quem não conhece a obra total do Júlio Verne, eu já li praticamente ela inteira. O pessoal reclama do Tolkien, vão ler Júlio Verne. Aí vocês vão ver o que é algo... o que é... Vamos explicar essa folha aqui sobre inúmeros aspectos possíveis e imagináveis. Então o Júlio Verne tinha essa veia, e às vezes eu me pego nisso e eu, opa, segura, respira e vamos de novo. Então eu acho que eu citaria esses autores, principalmente atualmente, assim, que eu me pego pensando quando eu tô escrevendo. Mas depende muito. Agora eu tô escrevendo uma coisa que é do década de 60, 70. Aí eu já vou pro Rubem Castro, eu já vou pegando autores mais modernos, que eu vou reler para ter uma ideia. E jornais, que é aquilo que eu fiz pro Guanabara Real. Nesse livro que eu tô escrevendo, que se passa durante a ditadura, fui para os jornais de novo. Peguei os jornais porque aqui se passa no Rio Grande do Sul, então eu peguei o jornal do Rio Grande do Sul, não era 0 Hora ainda, era um outro jornal que tinha em Porto Alegre, mas jornal que se passa em Rio Grande, que estão digitalizados lá, e porque isso também te dá uma ideia de como é que as pessoas se expressavam, de como é que... Claro que o linguajar jornalístico é diferente do literário, de como as pessoas conversam, mas ele te dá algumas pistas, né, de como é que aquilo está acontecendo e como é que o país, como é que aquela cidade está se comportando frente ao que está acontecendo. Respondido? Então tá. Realmente estourou o tempo, tá? Eu sou draconiano nesse sentido. Então a gente segue com a programação, mas eles estão aqui. Vocês podem perguntar tudo que quiserem ali. Os livros estão ali com o Feijão ali, que é o nosso livreiro aqui tá? Então nada é tolhido, tá? Então agradeço a vocês aceitarem o convite e vamos adiante.